Hoje então vamos começar a aula 3 e nessa aula vamos fazer a criação e o backup da nossa wallet. Então eu vou estar passando para os slides. Então para nós fazermos a criação da wallet e a criptografia do backup, nós vamos precisar da Electrum Wallet, do site electrum.org, e o VeraCrypt, site dele também, veracrypt.fr. Ambos os softwares, assim como todos os softwares que a gente usou até agora, são open source, ou seja, são de código aberto, qualquer um pode auditar o código, ok, sem maiores problemas. Então, agora vamos passar para o download desses arquivos. Então, você vai precisar de um computador com acesso à internet para fazer isso, né? Então, aqui a gente está no site do Electrum, né? electrum.org. A gente vai aqui na aba Download e vamos baixar para o nosso sistema operacional, que no caso aqui vai ser Linux, né? Nós vamos baixar esse app imagem aqui. A Electrum é o software da carteira Bitcoin, né? Que vai fazer a geração da nossa carteira. E também vamos entrar no site do VeraCrypt, veracrypt.fr, ok? Então vamos estar entrando aqui, indo na aba Downloads, na aba Linux, aqui o instalador genérico, ok? Para todas as distribuições Linux. Então vamos estar fazendo o download dele também. A partir do momento que terminou o download, o ideal é esses arquivos serem copiados via pendrive para o teu computador dedicado a ser a tua hardware wallet, ok? Então vamos passar para o nosso computador. Então aqui a gente já tem os arquivos da Electrum e do VeraCrypt no pendrive. No caso eu estou simulando aqui com uma pasta compartilhada o pendrive. Então vocês vão copiar os dois arquivos, copia do pendrive, vão na pasta home aqui dentro do computador dedicado, acesso ao hardware wallet, e vão colar esses arquivos aqui dentro. A partir do momento que isso foi feito, vamos extrair aqui os arquivos de instalação do VeraCrypt. Agora que o arquivo já foi extraído, vamos dar 2 cliques na pasta, entrando nela aqui, vamos executar aqui o instalador com a interface gráfica para 64 bits, no caso de você estar usando um sistema de 64 bits, que é o caso aqui. Então, vamos ter que vir em propriedades aqui, permissões, e aqui no acesso, em vez de somente leitura, vamos colocar leitura e escrita. E verificar que essa caixa permitir a execução do arquivo como um programa esteja marcada, ok? Então aqui é só fechar, 2 cliques em cima do setup aqui. Então aqui ele vai perguntar se a gente quer rodar esse arquivo de instalação, a gente vai mandar rodar no terminal. Então aqui é a mensagem de instalação do VeraCrypt, a gente vai marcar para instalar o VeraCrypt. Aqui a gente vai marcar que a gente aceita os termos de licença aqui e marcar a caixinha OK. Então aqui ele está pedindo a senha do usuário que a gente definiu na hora da instalação. E a partir desse momento o VeraCrypt já está instalado. Então aqui ele pede para a gente dar um Enter para sair da instalação. Ok, então o VeraCrypt, que é o software que a gente vai usar para criptografar a nossa seed, né, o nosso backup da carteira, já está instalado. Para a gente executar é só abrir o nosso terminal. A gente pode vir aqui no menu do Linux Mint, a gente procura por terminal, ok? Clique em cima dele. Então aqui para inicializar o VeraCrypt, a gente vai digitar VeraCrypt e dar um Enter. Então aqui o VeraCrypt já está aberto. A gente vai criar
um novo volume, que vai ser o nosso arquivo de backup. Então aqui deixa marcado criar um container, um arquivo container criptografado. Aqui também um volume do VeraCrypt padrão. Aqui a gente vai colocar a localização onde a gente quer salvar o nosso arquivo criptografado que a gente vai usar para fazer o backup da seed. Então aqui na pasta do usuário, user, a gente aperta em criar nova pasta. Então a gente vai digitar o nome qualquer. Aqui eu vou colocar backup encrypted. Ok, backup criptografado. Não precisa ser esse nome, pode ser qualquer nome de pasta, né? Você pode deixar o arquivo direto na raiz da pasta do usuário. Então aqui a gente vai colocar o nome para o nosso arquivo criptografado. Então aqui vamos colocar encrypted. E vamos salvar. Aqui a gente dá um next. Algoritmo de criptografia deixa marcado o AES aqui. E o hash de algoritmo, o SHA-512. Agora a gente aperta em next novamente. E aqui a gente vai colocar o tamanho do arquivo que a gente quer gerar. Então, como a seed é um arquivo que consome muito pouco espaço, são 24 palavras que você vai salvar aqui, então a gente pode colocar um arquivo de 10 megabytes, ok? Que vai ser mais do que suficiente. Então aqui a gente vai colocar a nossa senha de criptografia do nosso backup. Então é importante que essa senha seja muito segura. Então aqui até o VeraCrypt está dizendo, né, que eles recomendam a gente escolher uma senha sendo constituída por 20 ou mais caracteres e do máximo possível de 128 caracteres, né? Então quanto mais caracteres, melhor aqui. Então é basicamente a mesma coisa do sistema para criar a senha de criptografia do nosso usuário. Então a gente vai colocar uma senha aqui muito forte, mas não pode ser a mesma senha que a gente colocou para a criptografia da pasta do nosso usuário. A gente nunca pode repetir senhas, né, para esse tipo de coisa. Então aqui vai ser uma senha dedicada só para a criptografia do backup da sua carteira. Então vamos colocar aqui uma senha qualquer, eu vou colocar aqui 1234 de novo, então vocês vão colocar uma senha forte aqui, né? Lembrando que essa senha vocês não podem esquecer de maneira alguma, porque sem essa senha você nunca mais vai conseguir acessar a sua wallet, né? Caso você perca o acesso dela aqui no computador, porque é essa chave que vai possibilitar que você faça a montagem, né, da imagem criptografada do seu backup. Então é muito importante guardar essa senha, as 7 chaves, de preferência somente na sua cabeça, né, onde ninguém vai conseguir roubar essa senha. Então aqui a gente vai dar um next. Aqui ele está dando um aviso, né, que essa senha é muito curta e é muito fácil de quebrar usando técnicas de força bruta, ok? Então isso aqui não vai aparecer para vocês, né? Porque vocês não colocaram 1, 2, 3, 4 na senha de vocês. Então, aqui só dá um sim. Aqui está pedindo o tipo de file system que a gente quer, né? De sistema de arquivos. Vamos deixar o FAT, porque ele é compatível tanto com Windows quanto com Linux. Então, caso você queira restaurar por algum motivo essa sua carteira no Windows, vai funcionar. Eu não recomendo fazerem isso, mas nunca se sabe quando vai ser necessário fazer um decrypt, né? Descriptografar o arquivo dentro do Windows. Então aqui a gente dá um next. Aqui ele vai pedir para você mexer o teu mouse. Mexe um pouco o mouse aí para criar um tipo de chave randômica, né? Que computadores em geral não são muito bons em criar coisas aleatórias, visto que eles funcionam via código, né? Códigos escritos de forma objetiva, então não tem como fazer o computador criar algo do nada. Ele sempre tem que usar algum dado como base. Então aqui no caso ele está usando a nossa movimentação do mouse, né? Que provavelmente ninguém no mundo nunca mais vai conseguir fazer uma movimentação igual essa aqui, ok? Então aqui a gente não precisa ficar mexendo até terminar. Mexeu o ponteiro do mouse até você ver que está no nível
bom de segurança aqui, você pode clicar em formatar, aqui format, que ele vai gerar a tua imagem criptografada. Então aqui o VeraCrypt falou que o volume foi criado com sucesso, então é só dar um OK. E a gente já pode sair dessa guia de criação de novo volume. Então agora vamos montar o nosso volume criptografado para a gente conseguir salvar coisas dentro dele. Então a gente vai selecionar o arquivo da nossa imagem criptografada, que vai ser o nosso backup. A gente vai vir na pasta que a gente criou aqui, backup encrypted, e aqui o arquivo, né, encrypted. 2 cliques em cima, ele já vai carregar aqui. Agora a gente vai marcar um dos volumes aqui para a gente montar, deixar marcado um aqui. Vocês vão apertar aqui no botão Mount, né, que é montar. Então aqui ele vai pedir a senha da criptografia, vocês vão colocar a sua senha de criptografia. Vão marcar aqui OK, que ele está pedindo a senha do usuário, né, a senha que vocês criaram na hora da instalação. Coloca a senha aqui também. E ele vai fazer a montagem dessa imagem para ela ficar legível para o sistema, para você conseguir salvar ou excluir coisas de dentro dessa imagem de backup. Então aqui não tem nada dentro, a gente ainda não fez backup de nada. Então essa parte está OK. Você já tem a imagem criptografada aqui que você vai poder jogar o seu backup da sua carteira dentro. Então, a partir do momento que a tua imagem criptografada, né, já está montada, a gente pode partir para a criação da carteira. Então vocês vão estar executando o arquivo da Electron aqui, o app imagem, com 2 cliques em cima dele. Então aqui ele já abriu, né? Ele está criando uma wallet com o nome default wallet, a gente pode colocar o nome que a gente quiser aqui. Wallet 1. Next aqui. Então aqui o tipo de wallet que a gente quer criar, uma wallet standard, ok? A gente dá um next. Aqui ele está pedindo se a gente quer criar uma seed, se a gente já tem uma seed, se a gente quer usar uma master key ou um dispositivo de hardware. Então a gente vai criar uma nova seed, né? Porque a gente não tem carteira criada ainda, né? Então a gente vai dar um next. Então aqui o tipo de seed, se a gente quer Segwit ou Legacy. Basicamente o que muda de Segwit para Legacy na prática é que transações com endereço Segwit pagam menos taxa, né? Então, como a gente quer poupar os nossos bitcoins, a gente seleciona aqui Segwit e dá um Next. Então, aqui a Electron já gerou a nossa seed, né? Que é basicamente o segredo que vai, a semente, né? O segredo que vai fazer a nossa carteira ser gerada. Então, a gente vai copiar essa seed, a gente vai abrir aquele volume montado do VeraCrypt. Vamos abrir ele, que é a nossa imagem criptografada, né? Então a gente vai criar um novo documento aqui, em Create a New Document, um documento vazio, né? Empty Document. O nome dele a gente pode colocar qualquer um. Eu vou colocar aqui. A gente vai dar um Enter para abrir. E aqui ele está pedindo o que a gente quer fazer com esse arquivo. A gente vai colocar que a gente quer que ele mostre para nós no editor de texto. Display aqui. Então, a gente já tem aqui o arquivo de texto vazio aberto. A gente vai colar aquela nossa seed aqui, né? Então, essa aqui é a semente que vai gerar a nossa carteira. Então, a gente salva e pode fechar esse arquivo aqui, ok? Então, agora a gente vai estar voltando aqui na Electron e a gente vai apertar aqui na caixa Options. Então aqui nós vamos estar marcando, né, para estender essa seed com palavras customizadas. Por quê? Porque a partir do momento que alguém chega na tua seed, o que é praticamente impossível, visto que você tem uma seed criptografada, né, que nunca vai ser descriptografada em computador com internet, mas mesmo assim, caso a pessoa chegue na sua seed, ela não vai conseguir gerar a tua carteira só com a seed. Ela vai precisar dessa extensão, que é como se fosse uma senha, né? Algumas palavras a mais além dessa seed para gerar a tua carteira. Então a gente vai dar um OK aqui e agora a gente clica em Next. Aqui ele vai pedir a extensão da seed, né, que a gente quer definir. Mesma coisa de senhas, né? Quanto maior, melhor
mais seguro, né? Eu vou colocar 1, 2, 3, 4 aqui de novo para variar. Então, a gente vai dar um next. E aqui a gente vai ter que confirmar a nossa seed, né? Então, a gente copiou ela, a gente vai abrir o arquivo, né, que está salvo a nossa seed. A gente vai selecionar tudo, copiar, e a gente vai voltar aqui na Electron e vamos colar aqui a nossa seed. Então, a gente vai dar um next. E aqui ele vai pedir para a gente confirmar a nossa extensão de seed, né? Então aqui nesse momento, se ele der algum erro, né, é porque você digitou uma extensão diferente ou uma seed diferente da que foi gerada. Então isso aqui já está praticamente verificando se o teu backup está certo. Então a gente dá um next. Agora a gente vai definir uma senha para criptografar esse arquivo da carteira também. A gente já tem a nossa pasta do usuário criptografada, então automaticamente a tua carteira vai estar salva dentro de uma pasta criptografada, mas quanto mais segurança melhor, então aqui você pode definir uma senha, né, para isso. É importante que seja uma senha diferente da senha do seu usuário, né, porque senão não faz diferença nenhuma você colocar outra senha aqui se ela for igual à senha da criptografia da pasta do usuário. Então aqui, vamos colocar 1, 2, 3, 4 de novo. Não façam isso. Next, aqui. Está marcada, né, a caixinha Encrypt Wallet File, né, para criptografar o arquivo da carteira. Então a gente vai dar um Next novamente. E aqui a gente já está dentro da nossa carteira, ele dá um aviso aqui, por razões de segurança, nós avisamos que você sempre tem que usar a última versão da Electron, né? Nesse caso aqui não faz diferença para nós, porque a gente está com ela offline, então ela não está vulnerável a nenhum tipo de ataque, né? Visto que ela nunca vai se conectar à internet. E quando o nosso computador estiver desligado, se alguém ligar, o disco está criptografado, né? Então não tem o que fazer. A gente tem uma segurança extrema aqui. Então aqui a gente marca não, a gente não quer que fique verificando atualizações, até que não, porque não tem como verificar, né? Visto que a gente não está conectado na internet. Não, então, beleza, aqui você já tem a sua carteira. Você pode vir aqui em Receive, né, e gerar uma requisição para você receber. Só que isso você não vai fazer por aqui, porque nós vamos fazer isso em um computador online que vai receber a nossa chave pública. Porém, essa parte de transações vai ficar para a próxima aula. Então, para a gente terminar aqui, uma coisa importante é o seguinte. É praticamente impossível alguém conseguir quebrar a criptografia do backup da sua wallet, né, que a gente fez com o VeraCrypt. Porém, mesmo se alguém conseguir quebrar essa criptografia, ela não vai conseguir, né, essa pessoa, o atacante, não vai conseguir gerar a tua carteira, porque aqui falta a tua extensão. Se colocar essa seed na Electron para você fazer a restauração, vai gerar outra carteira, não a tua. Então, o que eu recomendo você fazer? Que eu falei no primeiro vídeo, né, na primeira aula, que a gente vai fazer um sistema para enganar o ladrão em caso de ataque à força. Então, a gente vai criar a carteira do ladrão. E como que a gente vai fazer isso? Depois que a gente tem a Electron aberta, a gente vai vir aqui em novo ou restaurar para criar uma nova carteira, né, ou restaurar uma carteira. E aqui a gente vai colocar um outro nome, né? Pode ser wallet 2. Aqui está dizendo que o arquivo não existe, então beleza, vamos criar. Então aqui também, né? Carteira standard, next. E aqui a gente vai marcar que a gente já tem uma seed, né? Que a gente já tem ela aqui. Então next. E aqui ele vai pedir para a gente colocar a nossa seed. A gente vai dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar aqui. Então, se você estivesse restaurando a tua carteira normalmente, né, você marcaria aqui o extend com palavras customizadas. Só que como a gente quer criar só com essa seed, para ser a carteira do ladrão, então a gente não vai colocar a extensão, é só essa seed mesmo. Então a gente vai em next aqui, e agora uma senha para criptografia. Aqui eu acredito que nem precisa, né, porque justamente essa carteira ela é para ser encontrada caso haja alguma falha de segurança, para você perceber que teve essa falha de segurança. Então, next. Então, para a gente ver que as carteiras são diferentes, o Wallet 1 da Wallet 2, sendo a Wallet 1 a nossa wallet principal e a 2 a nossa wallet secundária, a gente pode verificar
pela nossa própria chave pública. A gente vem em informação aqui, ó, wallet 2, nossa chave pública inicia em zpub, né? Todas as chaves públicas Segwit começam com zpub, terminada em HY2M. Então a gente pode vir na nossa carteira real, a gente vem em wallet, information, aqui, informações, e a gente compara essas chaves públicas. Então a gente pode ver que elas são diferentes, né? Começa com zpub também, porém essa aqui ela termina com S9P1, enquanto a nossa carteira do ladrão termina em H12M. E o que isso quer dizer? Todos os nossos endereços são derivados, né, da nossa chave pública. Então, a partir do momento que a chave pública é diferente, são carteiras diferentes, né? Então, não é a mesma carteira do que a tua principal. É outra carteira, essa carteira do ladrão, que está provado isso. Então, qual que é a jogada aqui? Você vai no seu computador online, na próxima aula eu vou ensinar a fazer isso, você vai enviar bitcoins para essa carteira do ladrão, ok? E aí o que vai acontecer? Se por acaso um atacante conseguir a tua seed, seja por meio de ameaça ou porque ela conseguiu quebrar a criptografia do teu backup, que é praticamente impossível, mas ainda assim, caso isso aconteça, ela vai cair direto na carteira do ladrão, porque ela não sabe que tem uma extensão, entendeu? E a partir do momento que a gente tem bitcoins aqui, uma quantidade pequena, obviamente, né? Não sei o que é uma quantidade pequena para você, né? Mas para mim seria algo em torno de R$100. Colocaria aqui, né? E a partir do momento que o cara chegou aqui e viu que tem dinheiro aqui, ela vai pensar, consegui pegar a carteira do cara, né? Então ela vai basicamente transferir os bitcoins dessa carteira, né, para a carteira dela, para a carteira do atacante, e você vai conseguir ver, né? Você pode ficar monitorando essa carteira e no momento que você vê que teve uma movimentação dessa carteira, da carteira do ladrão para outra carteira, né, que esses bitcoins sumiram daqui, você vai saber que a tua segurança foi violada. A probabilidade disso acontecer é mínima, mas caso aconteça, você vai ter um aviso, né, que a tua segurança foi comprometida e o atacante nem vai imaginar que você tem uma outra carteira que usa a mesma seed, porém com uma extensão, e aí você vai ter tempo de pegar a tua carteira principal e repetir o processo de criação de carteira e criar uma carteira diferente. Fazer o mesmo processo, né, criando outra carteira do ladrão. Então, assim, esse método eu nunca vi ninguém que faz, ok? Eu não conheço ninguém que faz isso. Então, é o diferencial, né? Mais um diferencial aqui para o curso. Então, a partir do momento que você já fez tudo isso, criou a tua carteira, você já fez o teu backup, né? Vamos salvar novamente aqui para ter certeza que está salvo. Você pode vir aqui no VeraCrypt, você vai marcar o volume montado e você vai clicar em desmontar. Então, aqui o volume está desmontado, o teu arquivo está totalmente criptografado, né, na pasta que você criou. Então, esse arquivo criptografado, você pode tentar abrir ele, ó, tipo de arquivo desconhecido, você pode tentar fazer qualquer tipo de coisa, você não vai conseguir extrair dados daqui porque eles estão criptografados com o algoritmo SHA-512. Esse arquivo você pode enviar para qualquer lugar que você quiser, você pode salvar em nuvem, você pode salvar em pendrive, tanto online, né, quanto offline, que não tem problema algum porque ele está criptografado com uma senha muito forte, né, que eu acredito que você colocou uma senha forte, que ninguém vai saber essa senha. Então não tem como tirar dados daqui. E caso um dia você perca o acesso ao seu computador por qualquer motivo, a única coisa que você vai precisar fazer para recuperar sua carteira é conseguir o acesso a esse arquivo, né, seja em nuvem, seja em algum pendrive, e você vai conseguir pegar esse arquivo, instalar o VeraCrypt e fazer a montagem, né, desse volume, digitando a tua senha para descriptografar o arquivo, e vai ter acesso ao seu backup, à sua seed novamente, e vai conseguir restaurar a sua wallet, claro, junto com a extensão da seed, né, que não está salvo junto, que deve estar memorizado na tua cabeça, ok? E na próxima aula eu vou explicar como vocês vão fazer o envio de bitcoins para essa carteira do ladrão e como vocês vão transacionar, né, os seus bitcoins no dia a dia, enviar e receber. Então, por essa aula foi isso. E a gente se vê na próxima aula, ok? Até mais, fiquem bem.